A partir de hoje, o Jornal da Câmara, segunda edição, exibe uma série de 3 reportagens feitas pela repórter Rita Brito sobre o transtorno do espectro autista. Nós vamos falar sobre o assunto a partir da visão de profissionais especializados no tratamento do autismo. Vamos ouvir também autistas e seus familiares sobre esta condição, sobre a qual muitas pessoas ainda não pararam para compreender o que realmente é. O objetivo da série de reportagem é acabar com preconceitos, informar sobre direitos das pessoas autistas e como é possível tratar o transtorno ao ponto de muitos autistas conseguirem se socializar, estudar, trabalhar e ajudar a própria sociedade a compreender a sua condição. Vamos ver. A nossa vida é tão corrida que às vezes a gente não presta tanta atenção no nosso filho, no nosso bebê, né? E que a gente começa a prestar mais atenção aos nossos filhos, à comunicação dele, a estimular e conversar, porque a gente às vezes faz tudo tão rápido, porque tem que trabalhar e a minha realidade também, né? A gente tem que trabalhar, mas que a gente tenha um olhar diferenciado para os nossos filhos faz com que tudo aconteça mais rápido. Hoje, a gente não espera mais um diagnóstico não, certo? Quando se observa atrasos no desenvolvimento, a gente já indica que se inicie a terapia o mais precoce possível. Tempo veloz, vida agitada. Nada disso é desculpa. O autista precisa de alguém que olhe para ele e reconheça a sua condição. Mas afinal, o que significa o termo transtorno do espectro autista? A base do transtorno é uma dificuldade na comunicação. Fala não é tão fluente no primeiro momento, você não vê ela conseguindo soletrar e balbuciar as primeiras palavras de forma adequada, depois essas palavras também não aparecem tão bem e com isso a comunicação também tende a ficar afetada, a comunicação não verbal, o apontar, o mandar beijo, ele tende a não surgir no mesmo momento. É verdade que algumas crianças podem fazer tudo isso na idade adequada e a gente vai classificar dentro do espectro simplesmente por uma dificuldade, uma menor habilidade comunicativa. E aí por isso que tem essa questão do grau de comprometimento, que vai de um grau leve até um grau mais grave, passando por crianças que têm um grau moderado e que ficam no meio termo de dificuldades. Além do desafio da comunicação, outras questões podem surgir de forma associada, como a seletividade alimentar, aquele caminhar na pontinha dos pés que não necessariamente determina a condição, e também uma sensibilidade auditiva. É como se os sentidos não tivessem bem modulados e podendo trazer à criança uma sensibilidade aumentada ou diminuída em alguns dos sentidos examinados. Um exemplo mais comum é o auditivo. Não raro você vai encontrar crianças inseridas no espectro que levam as mãos às orelhas, tampando quando estão em ambientes muito barulhentos ou que tem sons muito agudos ou que incomodam, como uma furadeira, uma britadeira, né, uma batedeira na cozinha. Entender esse tema é fundamental, já que essa condição atinge cada vez mais pessoas. Dados americanos indicam que hoje o autismo atinge 1 a cada 59 crianças. Outras pesquisas apontam índices ainda maiores. Existem outros artigos também chancelados pelo CDC que mostram esse número ainda maior, que chegaria a um quadro de mais de 2%, talvez 2,5% das crianças americanas de 0 a 7 anos. Esse número ele é realmente muito grande e a gente acredita que esse fator está relacionado a um crescimento que já vem acontecendo há alguns anos. Nos Estados Unidos, eles acreditam que em poucos anos a gente terá em cada família norte-americana, considerando avós, pais e filhos, uma criança inserida no espectro do autismo. E por aqui seguimos as estatísticas americanas, ou seja, a estimativa é de que cerca de 2% das crianças cearenses de 0 a 7 anos estejam incluídas no transtorno do espectro autista. Mas afinal, o que causa essa condição? A ciência já sabe que existe uma predisposição genética, mas também já existem estudos que analisam a influência de questões ambientais, como a poluição e as mídias eletrônicas. Hoje, o que a gente acredita é
Existe um fator genético de predisposição que nós nunca sabemos se temos ou não esse fator. Existe um ambiente favorável e favorável. O que é que a gente orienta as famílias? Trazer ambientes favoráveis para que a gente possa desenvolver as crianças, independente de sabermos se temos ou não os genes que podem predispor a um atraso do tipo espectro autista. E já que estamos diante de uma condição e não de uma doença, investir em terapias parece ser mesmo o caminho para a qualidade de vida, a tão almejada felicidade. E é justamente sobre isso que a gente fala amanhã. Eu aguardo você!